Covardia enterrada no Gama, mulher morta pelo ex em Santa Maria. Meningite confirmada, mais uma morte pela doença. EPTG, empresas vão ter que comprar ônibus com portas nos dois lados. Feira de beleza, especialistas de todo o Brasil participam da Hair Brasília. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Olha só que absurdo. Uma moradora de Santa Maria cansou de esperar e decidiu pagar do próprio bolso para que tapassem os buracos da rua onde mora. Há meses ela vinha pedindo para a administração resolver o problema sem sucesso. Nossa equipe foi até lá para mostrar a situação. Pelas imagens, fica nítido o descaso com a população. A Elizabeth é moradora da quadra 313 há mais de 20 anos e conta que vinha pedindo para que a administração de Santa Maria fizesse uma operação tapa-buraco na região. Mas, cansada de ser ignorada, ela resolveu agir por conta própria. Nós reclamamos há mais de 5 meses pelo WhatsApp, o assessor Antônio. E até agora nenhuma providências tomadas. A gente solicitou um amigo, vizinho, né, que tampasse com pedrinha de mármore, né, até que a administração toma as providências. O problema incomoda todos os moradores. O José acha um absurdo pagar IPVA tão caro por o asfalto ficar desse jeito. Realmente é difícil. Isso é antigo. Isso aí pode provocar acidente, quebrar a própria roda do carro, então é complicado. Se a gente não ajudar, se o governo não ajudar, aí fica difícil, fica complicadíssimo. E enquanto a administração não resolve o problema, o buraco segue com essas pedras de mármore improvisadas pela Elizabeth. Mas ela faz um apelo para que o problema seja resolvido de forma definitiva. Nós reivindicamos, senhor administrador regional de Santa Maria, que mande a sua equipe para tampar esses buracos, porque está causando muito prejuízo, até acidente de trânsito. Em nota, a administração de Santa Maria informou que não consta nos registros da ouvidoria, no período de janeiro de 2017 até os dias de hoje, nenhuma solicitação ou reclamação de tapa-buracos na QR 313. Disse ainda que esse trabalho de manutenção de asfalto na cidade é realizado todos os dias, de acordo com as necessidades mapeadas e com o cronograma apresentado pela ouvidoria. Já a Nova Cap informou que realiza manutenção de via em várias regiões do DF, inclusive Santa Maria. Então tá, né? Ficamos assim, todo mundo faz tudo direitinho, tudo que precisa ser feito. A buraqueira na quadra deve ser imaginação dos moradores, um delírio materializado milagrosamente na frente da nossa câmera. Só pode, né? É brincadeira uma resposta dessa. E olha, parece que finalmente os pais de um dos bebês que foram trocados no necrotério do Hospital Regional do Paranoá vão conseguir desenterrar o corpo do bebê que foi sepultado por engano no cemitério de Planaltina. Mas essa história ainda não chegou ao fim. Já tem quase um mês que o Francisco sofre com o impasse de não conseguir enterrar o próprio filho, que morreu antes de nascer no Hospital Regional do Paranoá no dia 26 do mês passado. Na ocasião, o corpo do filho dele foi trocado pelo de outro bebê no necrotério do hospital e acabou sendo enterrado por engano pela outra família. Nesta segunda-feira, Francisco foi até o Instituto Médico Legal para fazer exame de DNA e assim comprovar que o bebê enterrado por engano é filho dele. Eu espero, como a gente está passando uma situação muito difícil, dia a dia, noticiário, entendeu? Espero que as autoridades resolvam o mais rápido possível o nosso caso. É o que a gente pede para amenizar o nosso sofrimento, entendeu? A administração do Hospital Regional do Paranoá admitiu a culpa no caso e disse que a troca aconteceu porque os nomes dos pais das crianças eram parecidos. Os pais do outro bebê, que ainda continua no necrotério, não quiseram falar sobre o caso, mas vão entrar com uma ação na justiça contra o GDF pelos danos causados à família. Eles pedem uma indenização por danos morais e, consequentemente, que sejam punidos aqueles que tiveram
contato direto com esse procedimento inadequado. Lutaremos até o fim, doa quem doer e o tempo que for necessário. Estaremos ali para resguardar os direitos dos pais em razão desse absurdo que aconteceu no Hospital Regional do Paranoá. Foi confirmada mais uma morte por meningite. A paciente morava em Padre Bernardo, em Goiás, mas estava internada no Hospital Regional de Braslândia, onde morreu na segunda-feira passada. A Secretaria de Saúde disse que não é possível saber onde a mulher contraiu a doença. As pessoas que tiveram contato com ela já foram imunizadas. Só este ano foram 16 casos de meningite, com 4 mortes. A doença é caracterizada por uma inflamação das membranas do cérebro. Entre os sintomas estão febre alta, manchas roxas na pele e rigidez muscular no pescoço. A Polícia Federal começou a semana no prédio do Ministério do Trabalho. 2 salas do setor de seguro-desemprego amanheceram reviradas. A invasão acontece em meio a um escândalo em torno da concessão de registros sindicais. A investigação levou à troca de comando do Ministério e ainda pode render exonerações nos próximos dias. Não se sabe, no entanto, se o caso de hoje tem a ver com a operação. A área externa do Ministério do Trabalho amanheceu nesta segunda-feira isolada. Por conta disso, funcionários tiveram de deixar o primeiro andar e foram levados para o térreo do prédio. A medida foi tomada porque salas do órgão foram invadidas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram documentos oficiais espalhados no chão. A Polícia Federal isolou o andar para fazer a perícia. Em nota, a assessoria de imprensa do Ministério disse que ao menos 2 salas do setor destinado ao seguro-desemprego foram invadidas, mas não soube dizer o que foi levado. Essa é a segunda vez que agentes da Federal vão até o prédio do Ministério, isso em menos de 30 dias. No fim do mês passado, a PF deflagrou a Operação Registro Espúrio, a fim de desarticular suposta organização criminosa integrada por políticos e servidores que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. Por conta dessa ação policial, desde a semana passada foi suspensa por mais de 90 dias a emissão de registros sindicais. Imagine paradas de ônibus ecológicas feitas de fibras de bambu e de eucalipto. Uma estrutura do tipo já começou a ser testada aqui em Brasília, no campus Darcy Ribeiro da UNB. Entre paradas de acrílico e de alvenaria, são mais de 4.000 espalhadas pelo Distrito Federal. O que era para dar conforto ao passageiro enquanto espera o ônibus é, no entanto, alvo de críticas. Essas mais antigas, elas realmente são deprimentes, né? Mal conservadas, atrasadas, né? O esqueleto, isso aqui. Agora você tem essas mais modernas, e por força de contratos de patrocínio, essa coisa toda, a iniciativa privada ali operando, elas são bem mais bonitas, mas são meio ineficazes, por exemplo, no que diz respeito à proteção contra a chuva. Mas seria possível uma alternativa a essas que estão em uso? Algo que fosse mais orgânico? Você já viu parada de ônibus de bambu e eucalipto? Não vi. Pois é, essa terceira opção é uma aposta deste professor de arquitetura da UNB. Durante 10 anos, o Jaime desenvolveu uma pesquisa para testar a aplicação do bambu e do eucalipto na construção de móveis e paradas de ônibus. Com a matéria-prima ali ao alcance de todos, ele viu que essa pode ser uma solução tanto para o mercado como para o meio ambiente. Esse ponto de ônibus utiliza material orgânico e material que tem uma identidade cultural conosco, que é o bambu, que é a madeira. Por outro lado, esses materiais são volta mais facilmente à natureza, o estado dele inicial. O protótipo que hoje está na UNB ainda passa por um processo de avaliação e apenas em janeiro a gente vai saber se veremos mais dessas paradas de ônibus espalhadas pelo DF. Vamos atualizar o projeto de arquitetura e o sistema de fabricação para que possa multiplicar umas paradas dessa no DF.
O DF é a quarta pior capital do país em qualidade do transporte público, de acordo com uma pesquisa de uma empresa norte-americana. As informações com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Que vergonha, hein? Oi, Juliana, boa noite para você também. Pois é, e não é uma surpresa para a gente, né? Já que a gente ouve tantas reclamações aí dessa área diariamente. Como você falou, o Brasil então tem o quarto pior transporte público, avaliou essa pesquisa da Expert Market. Olha só, ficamos à frente apenas de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Levantamento da empresa é uma consultoria americana, ela considerou vários indicadores. Por exemplo, a pesquisa mostrou que o brasiliense espera, em média, 15 minutos por dia pela condução. Também outra reclamação, ficar até 1h30 dentro do ônibus para fazer trajetos aí de cerca de 10 quilômetros. E também muitos pesquisados aí, muitos usuários reclamaram ainda do preço da passagem aqui no Distrito Federal. Bom, a Secretaria de Mobilidade criticou essa pesquisa, rebateu aí esses dados, diz que há distorções graves em relação ao assunto. Em relação aí à distância, diz que é natural esse resultado por conta de algumas cidades aqui do DF estarem mais distantes da área central. E ainda disse que essas informações da pesquisa foram feitas com base no aplicativo Movit, que é um aplicativo de uma empresa israelense que não tem expertise para analisar todos os dados do transporte público brasileiro. Juliana. A gente sabe, só o usuário sabe como é que é andar de transporte público aqui em Brasília, né, Cláudio? Obrigada, verdade. Boa noite para você. Obrigado. As empresas de ônibus que circulam pela Estrada Parque Taguatinga e PTG vão ter que comprar ônibus com portas de entrada e saída dos dois lados. Dessa forma, o corredor exclusivo de ônibus de uma das vias mais movimentadas do DF finalmente será utilizado de maneira correta. Inaugurado em janeiro de 2012, o corredor não é utilizado como deveria até hoje. As paradas são localizadas à esquerda da pista, enquanto os ônibus têm portas apenas no lado direito. Por esta razão, uma portaria do DF Trans foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do DF para garantir que os novos ônibus a serem adquiridos pelas empresas que circulam pela EPTG tenham portas de entrada e saída dos dois lados. De acordo com o DF Trans, a aquisição dos novos ônibus vai começar ainda este ano. O contrato de concessão assinado pelas empresas e o governo do Distrito Federal determina que a frota de micro-ônibus e ônibus comuns seja trocada a cada 7 anos, enquanto os ônibus articulados e biarticulados sejam substituídos a cada 10 anos. Durante toda essa semana, a passagem que liga os eixos sul e norte, conhecida como Buraco do Tatu, vai ficar interditada nas madrugadas. As câmeras de monitoramento vão passar por manutenção. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, o trecho será interditado no período de 16 a 20 de julho, no intervalo de 11 da noite até às 5 da madrugada, nos dois sentidos da pista. O objetivo é fazer a manutenção nas 8 câmeras de monitoramento do espaço. A interdição da pista é para garantir a segurança dos servidores que vão trabalhar no local. Mais de 80 mil carros circulam na região todos os dias. A alternativa para os motoristas é contornar a rodoviária, por exemplo, pegando as faixas à direita nos dois sentidos do eixão naquele trecho. No sentido norte-sul, a interdição será montada na altura do Shopping Conjunto Nacional, após o último retorno da pista. Foi um mês de muito futebol, mais de 60 partidas e motivo de sobra para reunir os amigos e curtir o Mundial. Só com um problema, a insistência do brasiliense em sair por aí dirigindo depois de beber. Nesses 30 dias de torneio, mais de 2.000 motoristas foram flagrados nas fiscalizações. Boa parte dos flagrantes foi depois do Jogo do Brasil, mas desde o dia 14 de junho, teve motorista que aproveitou essa época da Copa do Mundo para beber. Neste fim de semana, depois do último jogo do Mundial, uma das blitz da Lei Seca foi na pista da Ponte JK. Parado pelos militares, Edi Júnior fez o teste do bafômetro e aprovou a fiscalização mais rigorosa. Tranquilidade, né? Dirigir consciente, dirigir tranquilo é a melhor coisa que tem. Aí serve de exemplo para o pessoal. Mas, diferente do Edi, muita gente teve que terminar a viagem de carona, pois mais de 2.000 motoristas foram pegos dirigindo sob o efeito de álcool, um aumento de 20% se comparado ao mesmo período do ano passado. A multa por dirigir embriagado é de quase R$3.000 e o motorista também fica com a carteira suspensa durante um ano.
E como está o trânsito neste momento? Vamos ver pelas câmeras do sistema de monitoramento do DR. Vamos ver como é que está a volta para casa nessa segunda-feira. Lá na saída norte, na altura do Balão do Colorado, está um pouquinho borrada a imagem, mas pelos faróis dá para ver que está meio movimentado, só que os carros estão andando, parece que na velocidade da pista. Vamos para a Ponte JK agora, ver como é que está o movimento. Ponte JK está bem intenso o movimento aí na Ponte JK, mas não está parado, está andando, sentido Lago Sul. Agora a gente vai para a Estrutural. Vamos ver como é que está a volta para casa nessa segunda-feira na Estrutural. Nesse momento, lembrando que as câmeras do DR são ao vivo, nesse momento, Estrutural está tranquila nos dois sentidos, tanto norte quanto sul, está tranquila a Estrutural. E agora, EPTG, acesso para o Guará, como é que está a EPTG, acesso para o Guará? Também tranquila nesse momento, volta para casa nessa segunda-feira, bem tranquila. E olha, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, suspendeu hoje a resolução da Agência Nacional de Saúde que criava o sistema de franquia para os planos de saúde, permitindo que eles cobrassem dos associados até 40% dos procedimentos. A ministra atendeu a um pedido da OAB, que entendeu que a resolução é abusiva, desfigura o marco legal de proteção ao consumidor e só poderia ser editada com aprovação do Congresso Nacional. A decisão de Carmen Lúcia é provisória e vai ser analisada pelo relator do caso, ministro Celso de Mello, depois do recesso. Veja a seguir, enterrada no Gama, mulher morta pelo ex em Santa Maria. A gente volta já já.